Existem inúmeros estudos documentando que existe aquilo que nós chamamos de violência transgeracional. Ou seja, existe um padrão de interação entre os sexos pautado na violência e que ele é transferido de geração a geração. Portanto, o avô bateu na avó e aí o pai aprendeu de que aquele é um padrão normal de interação. O pai bateu na mãe e o filho aprendeu que aquele é um padrão normal de interação. E agora o filho está casado com uma nova mulher e a vida inteira o que ele viu dentro de casa foi o homem se relacionando com a mulher, resolvendo seus problemas com recurso à violência. E na cabeça dele é aquilo que é o normal de um homem e uma mulher interagirem. Por outro lado, a mulher também recebeu essa herança transgeracional, quer dizer, ela viu a mãe dela apanhando do pai e a mãe dela sempre ensinou que a boa mãe, a boa mulher é aquela que apanha e depois perdoa e mantém a unidade familiar. Infelizmente é a cultura machista mesmo, né? Que vem arraigada aí há milhões de anos, infelizmente, que faz com que os homens se sintam superiores às mulheres, né? Porque nós tínhamos uma questão cultural, né, de violência de gênero, né, de superposição do sexo masculino sobre o sexo feminino. E a Constituição, a partir do momento em que ela buscou essa igualdade entre homens e mulheres, ela tinha sim que reparar essa desigualdade histórica existente. Então criou mecanismos que favorecem as mulheres, especificamente as mulheres. Com a criação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a violência doméstica deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo e então deixou de ser julgado nas varas criminais e passou a ser julgado nos juizados da violência doméstica contra a mulher. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983, quando nem existia no país Delegacia da Mulher. Ela recebeu o meu nome como uma reparação simbólica do Estado brasileiro a mim, que lutou durante todo esse período por justiça. A Lei Maria da Penha trouxe um novo modelo para combater a violência doméstica. Então é um mecanismo novo, diferente, uma lei considerada pelas Nações Unidas uma das 3 melhores leis que existem no mundo, exatamente por essas inovações que ela trouxe no combate à violência doméstica. Então são várias medidas que estão elencadas dentro da lei, que estão clausuladas dentro da lei com esse propósito. A Lei Maria da Penha prevê 3 espécies de violência: a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. Em termos numéricos, os casos mais comuns de reclamação de violência doméstica contra a mulher são, sem dúvida, os casos de ameaça, de lesão corporal e ainda da contravenção penal de vias de fato. A gente pode colocar a Lei Maria da Penha como um claro divisor de águas, quer dizer, eu tenho antes da Lei Maria da Penha e eu tenho depois da Lei Maria da Penha. Como funcionava antes da Lei Maria da Penha? Nós tínhamos a Lei 9.095, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Essa lei veio estabelecer que todos os crimes chamados de menor potencial ofensivo, eles estariam submetidos a um procedimento específico do Juizado Especial Criminal, que é uma audiência de conciliação entre o agressor e a vítima, em que a finalidade principal dessa audiência é tentar fazer com que as partes chegassem num acordo para colocar fim naquele processo. Normalmente é uma audiência em que se procura estimular a vítima a perdoar o agressor, ou estimular o agressor a fazer um pedido de desculpas para a vítima e colocar um fim no processo. Com a Lei Maria da Penha, nós temos uma alteração dramática desse quadro que nós tínhamos antes no Juizado Especial Criminal. O que acontece com a Lei Maria da Penha? Primeiro ponto, é estabelecido que para o crime de lesão corporal não precisa-se mais da autorização da vítima para que o agressor seja responsabilizado. Isso é importante. Por quê? Porque eu tiro dos ombros da vítima o peso da responsabilidade de ser ela a culpada pelo agressor estar respondendo a um processo criminal. Qualquer pessoa pode denunciar, porque a mulher tem muito medo do agressor. E no momento em que o familiar pode assumir essa denúncia, para ela é muito bom, porque ela não está provocando a ira do agressor, não está se responsabilizando pela denúncia, embora ela quisesse fazer isso. E para ela é benéfico que o Ministério Público, ou o vizinho, ou parentes façam essa parte.
Segundo a alteração dramática que nós tivemos da Lei Maria da Penha, ficaram revogados essas espécies de acordos e, de forma geral, o procedimento do Juizado Especial Criminal. É como se eu tirasse os crimes de violência doméstica do sistema do Juizado Especial Criminal e colocasse esses crimes dentro do sistema de uma vara criminal comum. Portanto, não tenho mais audiência de conciliação, eu não tenho mais que incentivar a vítima a perdoar o agressor, não tenho mais transação penal e, de forma muito importante, eu não tenho, expressamente previsto na lei, eu tenho a proibição de penas de cestas básicas, penas de prestação pecuniária, que eram vistas de forma geral como uma banalização da resposta da violência doméstica. Eu era agredida verbalmente, frequentemente, era agredida algumas vezes fisicamente, e aí eu resolvi que quando acontecesse de eu fazer o terceiro boletim de ocorrência, eu sempre falava isso para ele, que eu não ia voltar atrás, que eu ia acabar com o casamento mesmo, não ia ter mais condições. Mesmo pensando na nossa filha, mas eu ia voltar atrás, porque eu tinha que pensar em mim primeiro, eu tinha que estar bem para poder passar uma coisa boa, principalmente para ela. Estava vendo tudo aquilo. Eu encontrei esse processo após uma separação e, revendo alguns bens para a partilha, eu vi a ocorrência desta violência doméstica. Aí, buscando uma reparação patrimonial, eu vi a possibilidade de ajuizar uma ação de indenização por danos morais decorrente de violência doméstica. Eu sempre voltava atrás pelas promessas que ia melhorar. E nunca melhorou, sempre pior. E ainda bebia, aí ajudava um pouquinho mais. No caso, ela sofreu danos de ordem moral, xingamentos e também danos de ordem física. A própria agressão, batia nela. Me chamou a atenção porque não é uma ação comum, infelizmente, né? Um pedido de reparação ao dano moral causado pela violência praticada no âmbito doméstico. Ela foi vítima dessas agressões na frente da filha, testemunhada por vizinhos, constatado posteriormente pelos colegas de trabalho, pela sociedade em geral, já que aqui é uma cidade pequena. Então, gerou um abalo, gerou uma lesão à intimidade dessa mulher. E o constrangimento para mim é saber que eu cheguei a apanhar até de cinta, não foi só de bater assim com a mão, me dar porrada, sabe? Então, assim, para evitar muita coisa, eu cheguei a levar cintada nas costas, sabe? Então, é muito constrangedor isso. A Lei Maria da Penha, em si, ela não regulamenta a matéria. A matéria decorre de uma análise geral do direito civil. Todo aquele que pratica uma ação ou omissão e comete um ato ilícito, vamos dizer assim, fica obrigado a reparar esse dano. Então, no momento que ele pratica essa violência doméstica, no caso aí, ele comete a ação e configura o ato ilícito e é possível buscar a reparação civil do dano sofrido, mesmo que seja exclusivamente moral. Que maior abalo causa uma mulher ser agredida na frente da filha, chegar ao seu local de trabalho com hematomas, né? Que maior abalo do que isso? Essa foi a pergunta que eu me fiz e a resposta veio com a procedência do pedido. Eu acho que o que motivou mesmo a decisão do juiz é a necessidade social de uma intervenção judicial para evitar futuras agressões. Porque o que ocorre hoje? Hoje existe o quê? Punição criminal. E só a punição criminal não resolve a situação. O interessante seria o quê? Uma punição cível. E no caso, a punição cível por meio de reparação por danos morais é a melhor pena, é a melhor solução para as violências que ocorrem hoje. Que eu nem acreditava que fosse acontecer, né? Porque foi a primeira coisa que a gente ouviu, foi isso, que nunca tinha acontecido, que não ia ser indenizado por agressão, né? Mas na hora de analisar, foi até fácil de julgar, porque tinha muita prova. E o agressor, ele se esquece, porque ele faz a prova que é evidente, que é agressão. A testemunha ouviu a gritaria, o vizinho, o parente, o filho ou a filha. Então são provas que a gente produz, que são produzidas facilmente. E nessa ação não foi diferente, havia um conjunto probatório muito farto, o que até de uma certa forma facilitou o julgamento. Num primeiro momento houve um pedido de R$100 mil de danos morais, no juízo de primeiro grau houve uma condenação em R$10 mil, eu apresentei um recurso para o Tribunal de Justiça, a parte contrária também apresentou recurso,
Em análise dos dois recursos, houve uma majoração do valor para R$20 mil. Eu não recorri do valor e a parte contrária, o agressor recorreu, entrou com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e está sob análise atualmente. Mas Mato Grosso do Sul tem avançado, tem uma vara especializada na capital do estado e eu tenho conhecimento que está ainda em vias de ser criada outra em Dourados, que é a segunda maior cidade do estado. Eu acho que todas que estão passando o que eu passei tem que fazer. Tem que ter coragem, dá medo, mas tem que ter coragem. Até hoje eu tenho medo. Eu não quero sustentar o meu pensamento que sou eu o culpado por ter tomado essa decisão. Porque eu estou feliz, assim, em ter me separado. Estou feliz sozinha. Eu acho que ninguém merece viver na situação que eu vivia. Ninguém mesmo. Nem filho, mulher, não tem que aceitar, não pode ser assim. Cada um tem sua vida e viver da maneira melhor possível. No início de 2011, o meu cliente foi abastecer o carro dele num posto de gasolina e o ex-companheiro dele, que não concordava com o término da relação, o abordou, pedindo para que retornassem à relação que eles mantinham, homoafetiva, como todos sabem, há vários anos. O meu cliente estava acompanhado, inclusive, de um sobrinho, menor de idade, e não concordou com o retorno. Diante disso, o agressor, o ex-companheiro do meu cliente, desferiu uma bufetada no meu cliente. E ele, assustado, em função do sobrinho que estava junto, me telefonou e disse: doutor Milton, o que eu faço? Eu disse: vá até uma delegacia de polícia e registre o fato. A demanda veio pelo Juizado Especial Criminal, nem foi pela Lei Maria da Penha, e a partir do momento em que foi identificado que haveria uma relação homoafetiva, o advogado, então, daquele que se dizia vítima, fez o pedido no âmbito do Juizado de Violência Doméstica, e a partir daí que eu conheci esse pedido e deferi a liminar. Então, eu sempre saliento esse antecedente histórico, porque a própria vítima, quando veio ao judiciário, não sabia dos seus direitos, veio pelo Juizado Especial Criminal. Assim como vinham as mulheres antes da Lei Maria da Penha, vinham através do Juizado Especial Criminal sem saber dos seus verdadeiros direitos. Quando a audiência veio a ocorrer, eu perguntei para ele: como é que está a relação entre vocês? Ele disse assim: está péssima, cada vez mais ele me agride, seja verbalmente ou por telefone, por e-mail, por mensagens, por Facebook, causando um grande transtorno para mim. Inclusive, eu tenho receio de sair na rua em virtude das ameaças dele. A Lei Maria da Penha, objetivo o quê? A proteção da violência doméstica. O caso se caracterizava. Diante disso, foi pedida a medida protetiva e baseado principalmente num princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres. Mas essa igualdade deve ser respeitada diante das suas condições. No caso específico, embora nunca tendo ocorrido isso no Brasil, era um caso que poderia ser utilizado, sim, a medida protetiva. A medida que foi concedida foi a proibição de aproximação. O que para nós, o que é interessante nisso, quando eu falo do avanço da Lei Maria da Penha, é que nós não tínhamos isso antes. O direito brasileiro não contemplava essa medida de proibição de aproximação. Então, ou o indivíduo era preso, ou ele permanecia em liberdade absoluta. Então, era o que acontecia no nosso país antes da Lei Maria da Penha. Eu não fiquei surpreso com a decisão do juiz, eu fiquei surpreso com a repercussão. Porque, veja bem, nós já tínhamos casos noticiados no Brasil, inicialmente de mulheres, que receberam essa proteção do Estado em virtude de seus ex-companheiros. Também já havia caso de homens terem recebido essa proteção de violência doméstica por parte da mulher. Consequentemente, também já existia casos no Brasil de mulheres que foram protegidas por essa lei da agressão de ex-companheiras. Logo, pelo princípio da analogia, eu entendia que não haveria nenhum problema quanto a essa possibilidade numa situação envolvendo dois homens. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha veio justamente para proteger aquele que no relacionamento está na posição mais fragilizada. Historicamente, quem está na posição mais fragilizada no relacionamento é a mulher. Ela tem uma posição mais frágil, até tanto pelo aspecto físico como também pelo econômico.
mas nada impede que eu aplique a Constituição e iguale aquele ou aquela outra pessoa, mesmo que evidentemente sexo masculino, que esteja em situação fragilizada. O texto legal não foi mudado até hoje, é uma evolução, acredito eu, da interpretação. Isso cabe justamente ao Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que se adianta ao fato, porque ele é demandado. O Poder Judiciário não pode ficar aguardando a edição das leis, cabe a ele aplicar as leis disponíveis, o aparato jurídico disponível. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma particularidade ímpar em todo o país. As grandes decisões que envolveram as questões homoafetivas ou de homossexualidade sempre foram pontuais no Estado. A primeira pensão que o Estado reconheceu devido de um ex-companheiro para o outro foi na Justiça Federal da região do Rio Grande do Sul. Nós temos um juizado específico em Porto Alegre, que é um juizado privativo da violência doméstica, e o Rio Grande do Sul teve, desde o primeiro momento, uma preocupação na aplicação da Lei Maria da Penha. Tanto é que todas as comarcas têm juizado de violência doméstica. Serve como exemplo a toda a sociedade. Os direitos estão aí, temos que buscá-los, exigir nossos direitos. E os profissionais da área do direito não devem se inibir, devem buscar esses direitos para os seus clientes, porque muitas vezes deixam de fazer com receio, principalmente em questões que envolvem a questão da homossexualidade. Quando eu fui informado que teria sido a primeira decisão no país nesse sentido, eu realmente fiquei surpreso, porque para mim sempre foi algo muito claro que a lei poderia ser aplicada. É uma lei destinada à mulher, é destinada a corrigir uma distorção histórica que envolve violência de gênero, né? O objetivo dela é esse. No entanto, se eu for considerar a norma constitucional que cria igualdade entre homens e mulheres, é possível que em algumas situações eu aplique essa lei em favor de um homem. Mas será fundamental que exista essa situação em que o homem esteja numa situação de vulnerabilidade. É uma situação excepcional, que deve ser decidida à luz de fatos concretos, de fatos devidamente demonstrados. A grande mudança operada pela Lei Maria da Penha foram as medidas protetivas. Foi o grande avanço, inclusive, que restou copiado na reforma que se fez no Código de Processo Penal. Porque as medidas protetivas, elas afastam de plano aquela violência que a mulher é submetida. Antes, o sistema de justiça só tomava conhecimento da ocorrência do incidente de violência doméstica quando a vítima fosse à delegacia de polícia, registrasse uma ocorrência. O delegado teria um prazo de alguns dias para instaurar um procedimento de investigação, depois que instaurasse 30 dias para concluir esse procedimento de investigação e, portanto, só depois de, na melhor das hipóteses, mais de um mês, é que o sistema de justiça tomaria conhecimento da ocorrência de um caso de violência doméstica. Com as medidas protetivas de urgência, nós tivemos uma alteração desse paradigma. Ou seja, hoje a vítima vai à delegacia de polícia, registra uma ocorrência e, pela lei, o delegado de polícia é obrigado a perguntar à vítima se ela tem interesse que o Estado lhe dê algum tipo de proteção. E aí a lei prevê um elenco de medidas protetivas de urgência que podem ser deferidas, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a proibição do agressor voltar a ter contato com a vítima ou com seus familiares e a proibição do agressor até mesmo se aproximar daquela vítima, dentre outras medidas, como a suspensão do porte de arma, etc. Então ela permite um amparo à mulher naquele momento de crise, daquela relação afetiva, seja ela qual for. Seja relação afetiva homoafetiva, seja relação entre mãe e filho, seja entre pais e filhos, seja entre tios e sobrinhos. O artigo 45 da Lei de Execuções Penais teve uma alteração realizada pela Lei Maria da Penha. Segundo esse artigo, quando uma pessoa é condenada por um crime de violência doméstica, é possível ao juiz substituir a execução da pena, no caso de restrição de final de semana, pela realização de um curso educativo especificamente voltado para as questões de gênero. Dar concretude àquilo que nós chamamos de ressocialização, quer dizer, é fazer com que o agressor compreenda os valores que são aceitos como legítimos pela sociedade e tenha uma mudança de visão de mundo, uma mudança de atitudes concretas. Os homens precisam
saber que bater em mulher não é mais permitido, né? Nós não aceitamos e o Estado tem que garantir isso, então tem que punir mesmo. Nós tivemos no STF a garantia da legitimidade da lei, né, que foi declarada constitucional e que a lei também não está nos crimes de menor potencial ofensivo, né? Isso foi uma grande vitória ainda para as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela estabeleceu a obrigatoriedade dos órgãos públicos se especializarem no tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso significa que delegacias, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, todos têm uma obrigação de se especializarem e, portanto, nós temos, a partir da lei, uma disseminação das delegacias especiais de atendimento à mulher, de promotorias de justiça especializadas na proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, de órgãos da Defensoria Pública especializados nessa área e, de forma muito especial, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Agora, para isso é importante que todos os estados efetivamente implementem essas previsões normativas que estão na Lei Maria da Penha. Hoje, a nossa realidade no Brasil é que normalmente apenas nas capitais e nas grandes cidades é que têm sido instituídos juizados de violência doméstica e familiar. No interior, muitas vezes isso é complicado, porque às vezes nós temos um único juiz respondendo por todas as possíveis funções de justiça e aí, obviamente, não tem como se realizar especialização. Agora, nos locais onde existe a especialização, o resultado tem sido altamente produtivo. Ser mulher no Brasil ter uma perspectiva de que é possível se viver num país onde mulheres e homens tenham condições de igualdade, né? Desde que todos e todas, né? E aí a sociedade e o Estado garantam que essa igualdade seja realmente possível através de garantia de políticas, através do respeito à dignidade das pessoas e acreditando realmente que um mundo melhor é possível. Eu sou feliz por saber que a minha luta pessoal, né, conseguiu transformar numa luta coletiva e mudar a vida para melhor de muitas mulheres, de muitas crianças, de muitos adolescentes. Porque quando a mãe é vítima da violência doméstica, o filho também sofre, a filha também sofre. Eu posso dizer que a Lei Maria da Penha, ela tem ganhos indiscutíveis. Nós tivemos um salto de qualidade na intervenção do Estado no âmbito específico da violência doméstica após o advento da Lei Maria da Penha. Nós tivemos a possibilidade de prisão preventiva, nós tivemos a possibilidade de medidas protetivas de urgência, nós tivemos a especialização dos órgãos de intervenção e uma maior atuação do Estado na punição e na responsabilização dos agressores. Isso, sem dúvida, é um ganho indiscutível, é algo sempre a se comemorar. A Lei Maria da Penha é um marco na história do Brasil.